Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. De antemão, já tenho avisado nos últimos vídeos, você que ainda não está sabendo da novidade, estamos agora com o Instagram oficial do canal. Basta você ir lá no Instagram colocar @joselucas.galdino. Por favor, siga para que a gente possa encontrar um outro meio também de evangelização. Mas vamos para a segunda leitura, que se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 até o 27a, que diz assim: Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Amados irmãos e irmãs, dentro desse contexto da carta de São Paulo aos Coríntios, eu quero comentar em primeiro lugar a riqueza teológica desse texto e depois eu quero ligar à solenidade, da Assunção de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, Paulo deseja de fato aqui defender a dinâmica da ressurreição. Naquele tempo, muitas pessoas duvidavam que Jesus tivesse ressuscitado de fato. Então, em primeiro lugar, Paulo começa no versículo 20 dizendo que ele ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Ele usa uma metáfora, então. Lá no Antigo Testamento era normal você pagar as primícias da colheita, e isso garantia todo o restante da colheita também. Então as primícias da colheita garantiam o restante de todas elas. Então Paulo, na verdade, usa a mesma expressão. Cristo seria esse broto, esse início, esse germe de algo que vai acontecer com todos os demais. E aí no versículo 21, ele faz essa analogia com Adão. Por Adão veio a morte, por Cristo vem a ressurreição dos mortos. É essa a dinâmica que ele faz, uma vez que Paulo, em sua teologia, enxerga Jesus como o novo Adão. Só que interessante, quando a gente olha para o versículo 23, porque diz assim: Porém, cada qual segundo a ordem determinada. Isso nos dá a entender que existe uma espécie de ordenação para a ressurreição. E aí, agora a gente começa a enxergar o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Maria, ela de fato, ela estaria numa ordem muito mais à frente do que cada um de nós, porque ela é imaculada, porque ela é toda de Deus, completamente santa. Por isso que em Maria começa a acontecer aquilo que depois vai acontecer em nós. É claro que em primeiro lugar acontece em Jesus. A gente nunca vai dizer que isso não aconteça. Mas depois do Cristo, aconteceu em Maria. E um dia acontecerá em nós. Como muito bem vai nos dizer aqui ainda da carta aos Coríntios, que vai dizer depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A nossa crença é que no final dos tempos, sim, todos iremos experimentar esta ressurreição. Como vão dizer alguns teólogos que trabalham com a parte da escatologia, para alguns, quando morrem, já se tem essa meio que ressurreição, porque é um encontro profundo com Cristo. Mas todos, ao final dos tempos, iremos ressuscitar a carne, como diz nosso credo. E aí depois vai dizer que ele um dia vai entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine. Amados irmãos e irmãs, talvez agora você comece a entender. Olhar para a Assunção de Nossa Senhora é entender que esse texto de Paulo já começou a acontecer. Isso é interessante para a gente, porque olha o que o texto também vai dizer. Que de fato Jesus irá destruir todos os inimigos, todo o principado, todo o poder do mal. E isso enche o nosso coração de fé, de esperança. Em um mundo que muitas e muitas vezes gera em nosso coração tanta tristeza, tanta dor, olhar para a Assunção de Maria é entender que, de fato, aquilo que Cristo prometeu já começou a acontecer. Primeiro em Maria, depois em cada um de nós enquanto igreja. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui no domingo, ou melhor, na quinta-feira, ao meio-dia, para o vídeo do Evangelho. Até lá!